este título, que é uma pergunta, enfim, acaba por ser fácil de responder e acaba por ser acessível, mesmo até para aqueles que não são crentes. Se perguntarem os simples o que é preciso fazer para entrar no céu, até poderão ficar surpreendidos, porque eles, alguns até conseguem dar a resposta correta. Mas, do ponto de vista teológico, esse tema não é muito pacífico. Há muitas divergências doutrinárias das pessoas que vão morar no céu, daqueles que são salvos. Porque quando falamos quem vai morar no céu, estamos a falar da igreja triunfante. Estamos a falar daqueles que são filhos de Deus. Estamos a falar daqueles que são regenerados, estão a caminhar por processo de santificação e vai culminar com a sua glorificação. Ou seja, nós temos aqui todos os ingredientes da salvação. E estes ingredientes da salvação são processos muito complexos do ponto de vista teológico. Teólogos com grande reputação e grande gabarito, da palavra de Deus, eles não chegam a um acordo em relação a esta temática. Essa é a razão pela qual temos várias correntes no seio do cristianismo e no nosso meio evangélico protestante também vai se desdobrando em várias teses, várias considerações dogmáticas e doutrinárias daquele que são o cidadão do céu, daquela pessoa que vai morar no céu. E perante essas teses todas, essas teorias, são duas que são mais importantes nessas defesas, de considerar quem são aqueles que vão morar no céu e quais são as características, as evidências que devem ter e como é que isso se interliga com o próprio plano soberano de Deus. E nessas teses, são duas que se vai desdobrando em várias outras concessões lá por dentro. Mas, nomeadamente, o monergismo. O que é o monergismo? O monergismo considera que aqueles que vão ser salvos são aqueles que Deus exclusivamente escolheu antes da fundação do mundo. E essas pessoas, queiram ou não podem resistir à graça salvífica de Deus. Ou seja, eles são eleitos para a salvação. Queiram ou não querem, eles vão ser levados para a salvação. E esta tese, esta doutrina, é uma doutrina que ganha uma maior aceitação nas denominações tradicionais protestantes, logo com a reforma protestante, e que vem ancorado sobretudo com a perspectiva calvinista, que diz que é Deus que trata toda a situação do processo da salvação do homem. O homem não contribui literalmente em nada do seu processo da salvação. E esta tese nega qualquer tipo de uso do livre-arbítrio no processo da salvação do homem, porque eles consideram que o processo da regeneração, só com essa regeneração que o homem passa a ter o livre-arbítrio, porque é Deus mesmo que lhe dá. Mas ele, a priori, ele não tem esse livre-arbítrio. Ele não pode escolher Deus. Ele não pode decidir o caminho da salvação. Por quê? Porque ele está condenado desde o início, desde o seu nascimento, a ir para o inferno. E nesta lógica, Deus escolhe alguns lá. E essa escolha é única exclusivamente de Deus. Afasta qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de boa vontade, qualquer tipo de livre-arbítrio do homem no seu processo da salvação. E essa tese, como eu estava a dizer, do monergismo, que tem uma ampla aceitação nas concessões calvinistas, defende 4 pontos que são importantes, que é Deus predestinou algumas pessoas para serem salvas, ou seja, os excluídos. E o segundo ponto, Deus enviou Jesus para morrer pelos pecados dos eleitos, ou seja, a eficiência do sacrifício expiatório do Senhor Jesus acaba por ser só benéfico, ou acaba por ser enfatizada e habilita a pessoa a ser salva através daqueles que Deus escolheu. E o terceiro ponto é que Deus envia o Espírito Santo para capacitar cada eleito a crer para a salvação. Ou seja, é obra única exclusivamente do Espírito Santo. Não pode ser resistido por quem ele escolheu. Ou seja, o ser humano não pode resistir. Todos nós que somos salvos por essa doutrina, nós somos obrigados a ser salvos. Nós não decidimos ser salvos. E curiosamente, se falarem com aqueles pastores muito tradicionais, não dizem assim, eu converti. Não, eu converti
Não, eu fui salvo. Prestem muita atenção nas pessoas que são conservadoras ou que defendem essa doutrina, no que eles dizem que eu converti-me. Eu fui salvo. Fui salvo porque demonstra que toda a ação é a ação de Deus e do Espírito Santo. Mas, contrariamente a esta doutrina, há uma outra doutrina que é o sinergismo. O que é que o sinergismo defende? Defende que Deus é que salva as pessoas, mas Deus põe condições para esse salvamento. E estas condições, uma delas, é que o homem tem que aceitar a graça. A graça não é obrigatória, como nós vemos no monergismo, que mesmo a pessoa quer ou não quer, ela é obrigada a ser salva. A graça é irresistível. Mas estes movimentos disseram, sim, Deus morreu para todos, mas aqueles que vão ser salvos somente são aqueles que decidiram de boa vontade aceitar a graça. Deus não condiciona o ser humano. Deus não obriga o ser humano. Deus não impinge o ser humano. Deus simplesmente dá ferramentas e abre as portas para o ser humano escolher a opção que quer, ou de decidir aceitar como não aceitar. Aqueles que não aceitaram Jesus Cristo é porque culpa é única e exclusivamente deles, e eles, por causa do seu livre-arbítrio, eles decidiram ignorar a graça de Deus. Só que essa tese, que é o sinergismo, ela acaba também por ter uma ênfase mais acentuada nas concessões arminianas. Os armínios, eles enfatizam esse conceito do livre-arbítrio. É importante salientar que nem todos aqueles que são sinergismo são arminianos, mas todos os arminianos são sinergistas. Porquê? Porque há aqui uma divisão entre eles que vai desdobrando em muitas outras teses ali que vocês nem imaginam. Desde logo o pelagianismo, o semipelagianismo, e depois aqueles que vão das concessões da Igreja Ortodoxa, da Igreja Católica e por aí fora. Pronto. Um conceito voluntarista do livre-arbítrio. Mas eu não vou cingir aqui a aspecto de dizer quem é que tem razão, quem é que tem culpa, ou quem é que está mais de certo, de acordo com a palavra de Deus. Não é isso que eu pretendo falar aqui convosco. Mas, a par de todas essas divergências doutrinárias, essas teses doutrinárias, nós temos uma verdade que é verdade que deve ser assente e inquestionável. De que todo aquele que vai para o céu tem que ter determinados requisitos. E nesse aspecto também, eles não se discordam, curiosamente. Eles não discordam por aí. Esses requisitos que nós vamos ver, todas essas duas teses, eles não discordam com esses requisitos, senão estariam a discordar com a palavra de Deus. Aqui já é a palavra de Deus que nos está a demonstrar. Naturalmente que essas teses é aquilo que alguns outros teólogos chamam de verdades paradoxais, ou verdades aparentemente paradoxais. E às vezes há um erro na interpretação, para quem lida com a interpretação, de que a interpretação tem que ter muitos outros elementos. E, curiosamente, para fazer uma doutrina, tem que ter atenção ao elemento sistemático. Isso é uma coisa que se ensina muito no seminário, na teologia, e sobretudo para aqueles que estudam direito, quando vai interpretar a lei, ou interpretar qualquer tipo de texto, tem que ter atenção. Não pode só pegar num ponto e fazer doutrina naquele ponto, porque depois vai se surpreender quando vai fazer a interpretação sistemática, ou seja, todo um conceito para chegar a essa grande verdade. E nestas teses, como eu estava a dizer, os pormenores que são elencados, que são pressupostos axiológicos, ou que são postulados que devem caracterizar todos os crentes, não é questionável. Há uma aceitação de ambas as teses e das outras teses dessas verdades, senão também estariam, como eu referi há bocado, a pôr em causa a palavra de Deus. Mas desde logo o versículo 1 começa com uma interrogação, tal como o título da mensagem, que é: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Isto é uma pergunta que o salmista levanta, o salmista Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Naturalmente que Deus sabe. Deus sabe aqueles que vão habitar no seu tabernáculo. Aqui o tabernáculo remete-nos à ideia do Antigo Testamento, quando o povo saiu do deserto, eles antes de adquirirem o templo, ou construírem o templo com Salomão, eles tinham essa tenda. Em outras versões fala aqui de tenda,
que é uma tenda móvel, de poder interagir e contactar com Deus, onde Shekinah acontecia. E depois este tabernáculo teve reflexo naquilo que podemos considerar templo. Hoje em dia, o tabernáculo é a igreja de Deus. E essa igreja é a igreja que está numa peregrinação terrena, que vai chegar no processo da glorificação. A igreja está em diferentes partes do mundo. É uma igreja móvel, é uma igreja triunfante. Mas quem são pessoas que fazem parte dessa igreja? Substituem o tabernáculo aqui pela igreja. Quem são essas pessoas? Porque ele usa isto e depois repete a mesma palavra. Quem há de morar no teu santo monte? Monte onde Deus aparecia. Aliás, o templo foi construído no Monte Sião, onde Deus se manifestava. E levo os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. Quer dizer, o monte é a elevação, a ideia de que Deus está acima, está além e ultrapassa os limites do homem. Deus tem que ser constatado nos mais altos dos céus. Essa é a razão pela qual nós oramos, temos essas disposições. Nós tendemos, e com razão, de olhar para o céu como sendo o socorro, como sendo onde Deus habita. Ele formaliza aqui esta pergunta. E depois ele vai dar a resposta. Mas, curiosamente, mesmo na passagem bíblica, alguns também tentaram questionar. Nós temos, por exemplo, o caso do homem rico. O homem rico foi abordar o Senhor Jesus em Lucas capítulo 18, versículo 18. O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Que é um homem, aparentemente, podemos dizer, que conhece a lei. Porque ele, quando foi confrontado, ele respondeu aquilo que são os ditames da lei. Naturalmente, que não correspondeu, quando tocou a questão da riqueza, ele voltou atrás e triste. Mas ele também perguntou quais são os caminhos para chegar a Deus, para entrar no céu. E nós temos esse exemplo, temos também um outro exemplo do próprio carcereiro, ali em Atos, capítulo 16, versículo 30, que questionou o apóstolo Paulo perante a situação de desespero. O que é que eu faço para ter a vida eterna? O Senhor, o apóstolo Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, há esse questionamento. Também acredito que alguns aqui poderão ser questionados pelos terceiros. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo, para ser cristão, ou para ser crente, ou para ter Deus na minha vida? Isso é muito comum. E nós temos que ter a capacidade de dar resposta a essas perguntas. E nesta resposta do salmista, ele começa no versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Quer dizer, que aqui começa a enumerar o que vive com integridade. O que é integridade? A integridade é retidão, é verticalidade na forma de estar, de ver o mundo e encarar os desafios da própria vida. Não se curvar, não se abnegar, não se deixar levar, não se deixar usar ou comprar, etc, etc, não se iludir. É uma pessoa, remete-me para uma pessoa que tem os seus princípios e valores, que nunca pisa esses princípios e valores. Quer seja em qualquer contexto, em qualquer circunstância, aquela pessoa é fiel aos seus princípios, aos seus valores. E essa pessoa, fazendo fé, esse corpus que ele defende, que são valores, os postulados que ele defende, ele não trai esses postulados, estes princípios, estes valores. Os crentes também têm os princípios e os valores que devem cumprir, que em circunstância alguma podem violar. Isso fala-se da integridade, ser íntegro naquilo que são os nossos princípios, os nossos valores. Infelizmente, não é isso que acontece. Há pessoas, perante pressão, perante situação de limites, eles acabam por trair os próprios princípios, os próprios valores. Acabam por trair a sua educação, acabam por trair aquilo que são ensinados. Porquê? Enfim, porque às vezes têm medo de colher as consequências. Porque nesses casos que eu estava a dizer, são casos limites. Da pessoa ser tentada, da pessoa ser confrontar com uma realidade e abnegar. E neste caso aqui que nós estamos a falar, da fé, há pessoas que em determinados contextos, elas não se manifestam que são crentes. Têm medo, têm vergonha, têm receios por represálias que podem surgir. Ficam calados e outros até chegam ao ponto de ridicularizar alguns dos nossos princípios, ou princípio que subscreveu por causa dessa situação.
essas pessoas não são pessoas íntegras. São pessoas que se deixam levar, são pessoas que vendem-se, são pessoas que pensam mais nos seus próprios interesses do que a própria convicção. A convicção é uma coisa muito importante na vida de um crente, na vida de um cristão. E aqui o autor sagrado fala aqui da questão da integridade. Mas não é só a integridade que está em causa. A integridade só não chega. Uma pessoa pode ter os seus princípios, os seus valores, que não trai, etc. Mas isso só não chega para entrar no céu, morar na casa de Deus. A pessoa também tem que praticar a justiça. E o que é a justiça, novamente? A justiça, nas formulações de Santo Agostinho, é dar a cada um aquilo que merece. É claro que a própria justiça tem várias modalidades. Falamos da justiça equitativa, a justiça distributiva, a justiça legal, a justiça não sei o quê, e por aí fora. Mas a atuação do crente, do cristão, ele sempre tem que pautar pelos princípios da justiça. De dar aquilo no seu juízo e naquilo também no seu relacionamento com terceiros. Porquê? Porque Deus é justo. Não pode haver injustiça dos filhos de Deus. E quando fala aqui da injustiça, podemos dizer, mas quem pratica a justiça são pessoas que têm autoridade, são juízes, são magistrados, enfim, etc. Não são nada disso. Mas nós praticamos justiça todos os dias. Porque nós estamos sistematicamente a fazer juízo. Aliás, falou-se na escola dominical que nós fazemos críticas. E as críticas nunca são más. Contando que essas críticas sejam críticas justas, que sejam críticas baseadas no conceito da justiça. Mas nós sabemos que nem sempre isso acontece. Porquê? Porque nós fazemos justiça de acordo com as pessoas. Nível que têm, como vestem, como falam, das suas proveniências, do seu estatuto social, do poder que têm, daquilo contrapartida que podemos tirar dessas pessoas. Isso é sermos parciais. No mundo é notória essa situação. A justiça não funciona no mundo. A justiça favorece mais os poderosos, aqueles que têm poder, aqueles que têm influência, etc. Mas para o crente, quando se coloca perante uma situação de dar sentença, de emitir juízo, isto não quer dizer que não possa equivocar, porque o conceito da justiça, o que determina aqui é a intenção que está subjacente, a intenção que está por detrás, quando nós emitimos uma opinião em relação a algum assunto, em relação a uma pessoa, em relação a alguma desavença, em relação a qualquer situação que nos chegue. E o crente tem que habituar a pautar sempre pela justiça, porque Deus é justo e espera de nós, e nós também somos justificados, espera de nós a prática da justiça, sem olhar a cor, as proveniências, a condição social, o estatuto, etc. Mas também isso só não chega. Quer dizer, já falámos da integridade, falámos da justiça, agora tem uma outra virtude aqui, e de coração fala a verdade. Na outra versão diz, fala a verdade com todo o coração. A verdade é que nos salva. É isso que diz o Senhor Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Toda a verdade vem de Deus, dizia um grande pensador, um grande teólogo. Toda a verdade, em mais diversas áreas, vem de Deus. E nós, que somos crentes, nós somos chamados a viver falando a verdade e vivendo a verdade, praticando a verdade em amor, sobretudo. Mas é falar a verdade. Não é mentir. Não é criar situações de intrigas, questões de problemas, fomentar contenda entre as pessoas. Mas é falar a verdade. É ser frontal, é ser sincero. É demonstrar que aqui nós não estamos para agradar A ou B. Nós estamos comprometidos com a verdade. Aliás, dizia o grande mestre da antiguidade, que era Aristóteles, quando ele tinha, vocês sabem que ele é mestre, o seu mentor era Platão. Platão também tem o seu discípulo, que é Sócrates. Mas eles tinham divergência do que é a polis, do que é a política, do que é a ciência política, o que se esperava da ciência política. Numa dessas teses, que normalmente para discordar com o mestre, quer dizer, a pessoa tem que ser mesmo corajoso e ousado. Ele discordou com o seu mestre, que é Platão. Aristóteles discordou em parte muito significativa da sua doutrina. Mas quando foi questionado, mas por que tu discordas com o seu mestre? Quer dizer, estavam a questionar, ficaram indignados, porque é que ele está a discordar, porque isso podia ser entendido como uma desautorização e falta de respeito. Aliás, como nós vemos ainda,
sobretudo mais nas culturas, a cultura que eu vejo, a cultura africana, os mais velhos ou aqueles que têm poder autoridade, não se pode discordar. Mesmo que não concordar, tem que ficar calado e ponto final. Isso falando do jogo em casa, discordar com os pais. Aqui já é muito mais comum ver os filhos a discordarem com os pais. Aqui há uma mais democracia nesse aspecto, embora tenha exageradamente. Mas na cultura que eu vi, as coisas agora já estão a mudar. Mas não se pode questionar o pai ou questionar a mãe. A mãe ainda tem errado, pode ainda questionar, ser tolerante, mas o pai, essa autoridade é inquestionável. De ter uma coisa a dizer ao pai, isso não é correto. Nem pensar, isso é levar mesmo e levar de ser, que vale a pena. Mas, perante essa situação, quando foi questionado Aristóteles, por que é que ele discordou com o seu mestre? Ele diz assim, olha, eu sou amigo de Platão, que era o mestre dele, mas sou ainda muito mais amigo da verdade. O que é que isto quer dizer? Nós somos amigos dos nossos amigos, mas quando toca a verdade, a nossa fidelidade está em primeiro lugar a verdade. Porque nada podemos, como diz o apóstolo Paulo, contra a verdade, se não é em favor da própria verdade. Quer dizer, porque é a verdade que nos liberta. A verdade é o ser daquilo que a transformação que nos aconteceu. Eu posso ser amigo do A ou do B e gostar até dos meus pais, dos meus irmãos, mas quando toca em causa a verdade, eu tenho que posicionar o lado da verdade. Se eles estão lá, tudo bem. Se não estiverem, isso já é outra situação. Mas nunca podemos abdicar da verdade. E esta verdade que Aristóteles, enfim, afirmou, é muito importante, tem peso. Porque nós podemos gostar das pessoas, mas nós não podemos pactuar se eles estão em verdade por um caminho de injustiça, por um caminho de falsidade, por um caminho de engano, por um caminho que não é correto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da palavra de Deus. Nós temos de marcar dessas situações. Quer sejam os nossos pais, quer sejam os nossos pastores, quer sejam os nossos professores, quer sejam os nossos amigos, quer seja qualquer outra pessoa. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. E o autor sagrado explica isso. Ele menciona a integridade, fala da justiça e fala da verdade. E poderão dizer, a lista chega, mas ainda não acabou. Tem ainda mais outros ingredientes que ele vai especificar. No versículo 3 fala, o que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Desde logo aqui ele remete para a ideia da língua, que muitas das vezes os crentes caem, que esbarram logo aqui no saber controlar a língua, de saber usar a língua para a edificação. Nos mandamentos que nós recebemos em Êxodo capítulo 20, está lá, não mentirás. Não mentir, não dirás falso testemunho. Não mentir. E desdobra ali todo o conjunto que nós podemos associar a mentira. Porque quem é mentiroso? É o diabo. Ele é o pai da mentira. Todos aqueles que mentem estão a associar-se ao próprio diabo. Mas ele fala aqui a ideia, o que não difama com a sua língua. Desde logo, difamar. E nós sabemos que difamar é o quê? É pôr em causa a honra das pessoas. A honra das pessoas, uma instituição, os próprios países. Mas, sobretudo, as pessoas. Pôr em honra das pessoas. Lançar boatos infundados com finalidade de prejudicar a honra da pessoa, do nosso próximo. É criar situações, não só minar a credibilidade daquela pessoa e ir disseminando boatos infundados para prejudicar essa pessoa na sua reputação. Mas o autor sagrado mostra aqui que não difama com a sua língua. A língua serve para edificação. É para edificar. Dizer palavras encorajadoras, admoestar, exortar e mostrar o caminho da verdade. Não para difamar, porque a difamação entra também no deitar abaixo. Quer dizer, é tentar humilhar uma pessoa. Dizer palavras, porque aqui não só difamar de criar boatos, mas até também de próprio humilhar uma pessoa. E nós sabemos o impacto que isto tem, porque o autor sagrado, mesmo no Provérbio, explica isso e também o líder Tiago, na sua epístola, mostra o impacto destrutivo que a língua tem quando não é usado para finalidades da glória de Deus. Mas ele fala que o que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo. Além de não fazer mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Está tudo aqui associado a essa ideia da língua. E noutra versão diz aquele que não diz mal dos outros. Porque difamar é dizer mal dos outros.
aquele que não diz mal dos outros e nem causa prejuízo a ninguém, nem ofende o seu próximo. Não temos que cair nessas coisas. Temos que salvaguardar, usar a nossa língua para a glória de Deus e para a edificação da igreja e das pessoas que nos rodeiam. Não é fácil, isso é verdade, mas temos de saber controlar. Porque quem não sabe controlar a sua língua, ele também não pode controlar a si mesmo. E uma das grandes virtudes cristãs, que é o fruto do Espírito, é autodomínio. É o domínio próprio, é saber controlar. Há pessoas que até são muito sensatas, muito equilibradas, mas perante situações de tensão, quando são colocadas situações limites, são capazes de dizer certas alevosidades que até nos surpreendem, ou tirar vocabulários inapropriados que não se dignificam o próprio crente e os próprios cristãos. Há crentes, quando estão a ser tentados caso limite, até dizem palavrões. Quer dizer, isso tudo não coaduna com a vida sacrossanta, a vida que se espera de um crente. Mas não é só questão da língua. Ele depois fala no versículo 4 o que a seus olhos tem por desprezível ao reprovo, mas honra aos que temem ao Senhor. Ou seja, aquele que despreza aquilo que merece desprezo. Não é só dizer, eu não minto, ou eu não mato ninguém, eu não pratico injustiça, eu não sou corrupto. Não é só isso, isso só não chega. Mas a própria pessoa, o próprio crente, o eleito de Deus que vai para o céu, ele tem que ter nojo dessas coisas. Ele tem que desprezar essas coisas. O apóstolo Paulo considera as coisas do mundo como sendo lixo. Essa é a expressão que ele usa lá, que é termo muito forte. Tudo que não é divino, tudo que não é de Deus, tudo que não encerra a espiritualidade, para mim é lixo, é desprezível. Eu desprezei tudo, aquilo que os seres humanos correm e dão demasiada importância. Mas aqui estamos a falar de casos mais graves, de corrupção, de injustiça, de fazer atos mal contra o próximo. E ele mostra aqui que o próprio cidadão do céu, ele tem que desprezar aquilo que merece desprezo, porque essas coisas têm que merecer desprezo da nossa parte. Tem que merecer desprezo. Não é só dizer não faço, mas ter alguma simpatia com isso. Há tantos que dizem assim, não defendo esta ideia, não comungo até com esse estilo de vida, mas pronto, eu respeito, não tenho nenhum problema com isso, embora eu não faça. Ora, isto não é tudo um crente. Qualquer coisa que não é do padrão da palavra de Deus, o crente não só tem que discordar, ele tem que sentir nojo dessas coisas. Ele não pode vir com esse discurso politicamente correto. Eu não subscrevo, eu não faço parte dos meus princípios, dos meus valores, sou cristão, mas eu também não tenho nada contra. Isso é um discurso politicamente correto que o diabo mete na mente de alguns crentes para ficarem bem, porque ficamos bem. Quando nós não censuramos ato de uma pessoa, e antes, pelo contrário, dizem, eu não concordo, mas eu respeito, não tenho nenhuma oposição contra ti. Isso é mau. É como se a pessoa está a subscrever aquelas coisas. Por isso não é só da pessoa não fazer, mas também de sentir desprezível, de sentir nojo. Mas não só. Mas ao passo que sente desprezo para essas coisas, mas honra os que temem o Senhor. Ou seja, ele está satisfeito pleno com aqueles que são santos de Deus também. E essas pessoas que ele procura estar na sua convivência. Isto remete-nos para o próprio Salmo 1. Quer dizer, bem-aventurado o homem que não senta nos conselhos dos ímpios, não toma parte naqueles que escarnecem, estou a parafrasear o Salmo, etc, etc. Mas, contrariamente, ele tem desejo nas coisas de Deus e naqueles que buscam o Senhor. Quer dizer, essa é mais ou menos a ideia aqui que o salmista está a explicar. Mas depois disso, ele vai para um outro componente. Aquele que cumpre as promessas, mesmo em seu prejuízo. Quer dizer, nós sabemos que nós assinamos, às vezes fazemos promessa e depois, por alteração das circunstâncias e sem direito, é muito comum. Quando uma pessoa, duas partes assinam o contrato, e este contrato, para ter validade, há um princípio, seria o princípio de boa-fé. Mas o princípio de boa-fé de que as partes, tanto o credor como o devedor, eles têm que estar de boa-fé no contrato.
Mas nós acreditamos até que pode estar em boa fé, mas isso não quer dizer o cumprimento do contrato, porque a pessoa pode assinar o contrato e passar uma semana, 2 semanas, as coisas mudarem drasticamente, coisa que ele não tinha prevenido. A própria legislação que nós estudamos, Código Civil, permite o devedor pôr em causa esse contrato. Ele invoca um princípio de alteração das circunstâncias. Ela invoca isso, mas tem que ser argumentos fortes. Dizer, eu assinei esse contrato partindo do princípio que era assim, mas afinal essa situação alterou completamente e pode fazer. Mas repare, o crente, mesmo dando promessa àquilo, ele procura cumprir. Não quer dizer que não possa tentar pedir o credor para tentarem ajustar as coisas. Mas se o credor continuar irredutível naquilo que foi assinado, ele vai cumprir com a sua palavra mesmo em seu prejuízo. Porque ninguém assina um contrato pelo seu prejuízo. Só se não está bem de cabeça ou está com algum problema. Todos os contratos que nós assinamos, partimos do princípio que vamos ganhar com isso. Pronto. Mas acontece às vezes situações que nós não contamos. Às vezes uma pessoa vai comprar casa e não conta com taxa de juros, depois vamos falar de juros logo a seguir, etc, etc, por alterar e por não querer, por querer desfazer daquele contrato, etc, etc. Naturalmente, não estou a dizer que tem que cumprir, por tentar falar com o credor. Mas se o credor não chegar a um consenso de negociação, ele tem que cumprir. E aqui, o salmista mostra aqui que essa pessoa, ele cumpre as promessas mesmo em seu prejuízo. Ou seja, mesmo que ele vai prejudicar com isso, ele vai cumprir. E nós sabemos que há pessoas que são assim, honram a sua palavra. Já temos uma máxima, palavra dada e palavra honrada. Quando nós falamos uma coisa, a pessoa vai cumprir. Isso não quer dizer que tudo que falamos temos a certeza e a realidade exata das coisas. Não, nós enganamos, somos humanos. Mas procuramos honrar a palavra que nós damos. Mas depois entra logo aqui. Nós falamos do contrato e falamos aqui das promessas. Vem, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Acho que todos nós aqui temos a experiência com o dinheiro. Ou já emprestámos o dinheiro, ou alguém nos emprestou. Quer dizer, acho que aqui, exceto aqueles que são crianças, que não têm essas experiências. Ou nós pedimos emprestado, ou alguém nos emprestou. Mas também há uma disposição, como é que o crente tem que atuar perante essa situação. Quer dizer, ele não empresta o seu dinheiro com usura. Noutra versão diz, aquele que empresta o seu dinheiro sem exigir juros. É importante salientar a tradução, porque os judeus, eles sempre opuseram os juros. Eles sempre, no Novo Testamento, o conceito de juro era expressamente proibido. Eles não praticavam juros. E tinham essa convicção de que juros não se pode praticar os juros. Pronto. Mas essa defesa foi depois expandida pela Igreja Católica. A Igreja Católica censura literalmente os juros. Não aceitava juros até o século XX, em nenhuma circunstância. E eles fundamentavam esse argumento com bases em justificação de que os juros têm uma finalidade de distorcer a própria realidade das coisas e vão a caracterizar os documentos oficiais que os juros é o roubo do tempo, um prémio ao ócio, uma exploração do devedor e algo contrário à caridade e ao dever cristão. Ou seja, eles entendem isso. Quer dizer, os juros aqui é o roubo do tempo. Além do roubo do tempo, um prémio ao ócio, de não fazer nada. Uma exploração do devedor e algo contrário à caridade e ao dever cristão. E essa é a razão pela qual as traduções usam expressões usura. Mas se forem ver, a Igreja Católica e os próprios judeus do Antigo Testamento tinham essa leitura, mas os protestantes não têm essa leitura. Aliás, a reforma protestante é que veio dar um cunho mais acentuado à questão dos juros, sobretudo no pensamento do Martinho Lutero, que é acusado de ser o primeiro capitalista moderno. Mas aqui, nós não vou entrar mesmo para falar de pormenores,
sobre a questão dos juros. Mas para quem estuda essas matérias, sobretudo nos direitos imobiliários e mercados financeiros, isso tem grandes implicações. Questão de juros. Mas o que eu quero mostrar aqui é que se nós formos ver do ponto de vista teológico, nós temos ocasiões, na parábola dos talentos, que Jesus falou de juros. E pelos vistos ele não censurou os juros. No caso, quando ele entregou os talentos aos servos, que ele partiu, o outro que enterrou, que tinha medo de que ele era severo, etc., ele repreendeu e disse: se eu soubesse que era assim, eu teria posto o meu dinheiro no banco e rendia. O que dá a entender, segundo os teólogos, o próprio Senhor Jesus, que nós sabemos que é a autoridade máxima, ele não censura juros. Mas eu caio mais nessa leitura protestante. Porquê? Porque os irmãos sabem, se não for também um juro, é claro que é importante distinguir o que é juro e o que é usura. Porque usura, aqui usa a expressão usura em outra expressão. Usura é aproveitar uma situação frágil da pessoa para tirar o dinheiro. Ou seja, a pessoa está com problemas, dificuldades financeiras e não tem outro meio. Eu digo: olha, eu dou-te o dinheiro, mas X dia vai-me dar, mas vai-me dar com uma taxa de mais baixa. Ponhamos 60% daquilo que eu te dou. Ora, isto é contrário aos valores cristãos. Isso já não é juros, isso é usura, isso é extorquir, é aproveitar da posição da fragilidade da pessoa, que não tem outra forma para poder ganhar a custa dessa pessoa. Isso é contrário à palavra de Deus. Mas se nós formos ver o conceito de juros legais, embora ter juros legais é discutível, ajuda. Suponhamos, presumo aqui que alguns irmãos já têm casa. Mas imagine se vocês não tivessem a oportunidade de serem emprestados dinheiro, hoje não teriam casa, não é? Ou seja, os juros têm uma vantagem que proporciona, estimula o desenvolvimento. Estimula as pessoas que não, porque nós sabemos que o dinheiro que empresta impõe sempre condições. Desde que não sejam exorbitantes, daquelas usuras que nós vemos. Mas quando é normal, imagine, empresta dinheiro para aqui a alguns anos e pagar uma taxa de 7, 10%, acho que não está mal. Enfim, não está mal, porque de outra forma eu não teria dinheiro para fazer um negócio, abrir um negócio ou comprar casa. E graças a essas questões de empréstimos, muita gente conseguiram, enfim, ter casas, ter propriedade, etc, etc. Eles pagaram com juros. Agora, se banimos os juros, essa é a posição protestante, quem é pobre ia continuar sempre pobre, a não ser surgir uma situação anormal assim. Porque nós sabemos grandes investimentos, a pessoa sempre precisa de dinheiro dos terceiros para emprestar. Mas, como eu estava a dizer, a Igreja Católica manteve-se irredutível essa situação. E para colmatar esse problema, para ajudar os pobres, eles criaram os Montepios, os primeiros bancos, logo no século XIV e século XVI em Itália, dos movimentos franciscanos que defendiam os pobres, que eles criaram esses bancos, para quê? Para dar dinheiro aos pobres, embora acabavam por cobrar juros ali, mas são juros quase insignificantes, digamos assim. São insignificantes, mas faziam isso. Os Montepios surgiram aí para aclamar, para estancar essa situação. Mas rapidamente o autor sagrado mostra aqui que não presta o seu dinheiro por usura, nem aceita o suborno contra o inocente. O suborno o quê? O suborno é crime, é corrupção. É uma pessoa que está num papel de autoridade e deixa ser subordinado e receber peita, como diz outra versão. E nós sabemos que a corrupção é a corrupção passiva e a corrupção ativa. O suborno é a corrupção passiva. Não é a pessoa que toma a iniciativa de corromper os princípios, as normas ou as disposições legais. Mas quando um terceiro chega, diz assim: olha, eu preciso dessa situação, ajuda-me. Ele, como está numa situação de autoridade, tá bom, olha, já que me dão essa quantia, enfim, normalmente é o que os governantes fazem. Quem está no poder da autoridade. Quer dizer, chega um empresário, chega um banqueiro, chega uma pessoa bem-sucedida, precisa de algum negócio, é o governante que tem que dar a autorização ao presidente da Câmara, ao primeiro-ministro, ou algum ministro, etc, etc, ou até a pessoa que está a fazer justiça, toma esse dinheiro e subverte a lei, subverte a ordem e subverte a própria legislação. Ou seja, isso é corrupção. Só que essa corrupção é a título de suborno, é uma corrupção passiva.
E dir-me-ão, mas eu não estou no papel da autoridade. Todos nós confrontamos com essa situação. Por não ser autoridade, mas quando há problema entre irmãos, ou entre terceiros, alguém vem me contar por causa da afinidade e não ficar mal, nós podemos tomar partido só por conveniência. Tudo o que é conveniência é estar a ser, enfim, influenciar negativamente para fazer coisas que não é contrário. Mas ele mostra aqui que não empresta o seu dinheiro, vale o dinheiro, e mostra a ideia também que essa pessoa não se deixa subordinar contra o inocente, porque o suborno acaba sempre por prejudicar o inocente. E depois ele vai explicar todo o que assim proceder jamais sucumbirá. Ou seja, essa lista aqui, se o crente viver isso, jamais terá problema. Jamais será abalado. E essa ideia jamais será abalada porque a pessoa firma na rocha. E essa rocha é o Senhor Jesus Cristo em última instância. Porque estamos a falar já da igreja. As igrejas são pedras vivas que estão alicerçadas na pedra angular. E essa pedra angular não se abala. É por quê? Porque a pessoa fundamenta-se a sua convicção, a sua fé, os seus hábitos e os costumes de acordo com a palavra de Deus. Todo o que assim proceder jamais se sucumbirá. Ou seja, ele jamais será enganado. Ele jamais se ficará decepcionado. Ele jamais verá frustrado as suas expectativas. Porquê? Porque ele está alicerçado sobre a rocha que é o Senhor Jesus. E perguntar-me-ão novamente, será que é só essa lista aqui? Naturalmente, para ir ao céu, essa lista só de 5 versículos não chega. Há mais outras listas extensivas. Mas é interessante um pormenor aqui. O autor sagrado não falou diretamente de questão de Deus, falou com o próximo. Porque onde nós temos mais dificuldades é lidar com o próximo. Isso tudo tem a ver com o nosso relacionamento com próprios terceiros. Por isso nós que dissemos que amamos a Deus, automaticamente estamos a evitar amar o nosso próximo e fazer bem. Caso contrário, é falso. É falso a nossa profissão, aquilo que nós professamos. Por isso o desafio aqui de quem vai morar no céu, independentemente de quem é arminista, quem é calvinista, quem defende outras teorias, cada um é legítimo de defender as teses que bem entender. Agora, há uma coisa que tem que ser clara. Isto que nós mencionamos aqui e outras virtudes cristãs tem que ser selo para confirmar que aquela pessoa é salva, que aquela pessoa vai para o céu. Porque, caso contrário, há muitos que se enganam nessa lógica. Há crentes que julgam que são salvos e não vão ser salvos. Aliás, nós temos isso, Jesus Cristo a mostrar: apartai-vos de mim. Eles estavam convictos que eram salvos. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. E ele vai explicar iniquidades que eles praticavam. Ou seja, quem vai para o céu não é quem se autoproclama que vai ao céu, mas simplesmente aquele que vive de acordo com as regras da palavra de Deus. Aquele que mostra a santificação no seu dia a dia. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e, consequentemente, amar o seu próximo. Agora, se defende teorias arminianas, teorias calvinistas e outras teorias, isso cada um sabe. Mas esses frutos do Espírito Santo têm que evidenciar na obra, na vida de um crente. Não é fácil, mas com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo na nossa vida, estamos habilitados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a extrair essas grandes verdades e aplicá-las no nosso dia. Porque só assim estaremos a demonstrar que somos filhos de Deus, que nascemos de novo, que somos cidadãos do céu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.